Fala, acadêmicos! Estamos aqui de volta no Academia do Discípulo e o tema de hoje é muito interessante: entendendo autoridade e submissão. Olha, quanta gente tem dificuldade de entender sobre autoridade espiritual e submissão. Pastor, que tema difícil, hein? Como que a gente pode realmente trilhar esse caminho da submissão que às vezes realmente é tão difícil. E aí eu quero motivar você, antes de começar o tema desse vídeo, quero te encorajar para você dar o seu like, se inscrever no canal, comenta aí no vídeo, faça perguntas aqui pra gente do Academia do Discípulo. Vai ser um prazer estar respondendo suas perguntas aqui nos próximos vídeos. E então teremos o privilégio de poder responder você, interagir com você. E falando de autoridade, eu tenho que falar a diferença entre autoridade e autoritarismo. Nós não queremos beirar a linha do autoritarismo, porque o autoritarismo é um outro extremo muito perigoso, é um extremo, na verdade, muito perigoso o autoritarismo, não tem nada a ver com a autoridade espiritual. O autoritarismo tem a ver com uma liderança de chefia, legalista, sabe? Que impõe as coisas, que não tem, na verdade, autoridade. E a gente vai explicar um pouquinho sobre essa questão da autoridade, porque o autoritarismo é aquela liderança tóxica, entendeu? Que faz tudo por um legalismo e tudo por peso, impondo, obrigando, e nós não queremos isso. Nós queremos realmente desenvolver, através do discipulado, a autoridade, e isso faz toda a diferença. A autoridade essa palavra vem do autor que autoriza. Então Deus, ele detém toda a autoridade, e ele é o autor de todas as coisas. Então, quando alguém é autoridade num assunto, a gente pode dizer que essa pessoa tem total, pleno conhecimento daquele assunto, e somente o autor da vida tem pleno conhecimento sobre todos os assuntos, criado por ele mesmo. Então, nós cremos que Deus nos dá autoridade para que a gente possa exercer influência, exercer governo. É interessante que nessa questão da liderança nós queremos fugir daquele modelo de liderança de chefia, mas nós queremos uma liderança que inspira, que encoraja. E eu quero também falar um pouquinho também sobre a questão de submissão, Quando a gente pensa nessa questão de autoridade e submissão, a gente tem que citar a pessoa de Jesus, porque é interessante, como diz a própria palavra, que os discípulos, eles ficavam impressionados, porque Jesus pregava com tamanha autoridade. E por que Jesus pregava com tamanha autoridade? O que queria dizer isso, o texto? É interessante, porque, na verdade, o que o texto estava querendo dizer para nós é que Jesus não só falava, mas Jesus vivia o que falava. E isso faz toda a diferença numa liderança, porque realmente aquele que sabe aquilo que está falando vive. Antes, de demonstrar um conhecimento, ele primeiro pratica aquele conhecimento. E Jesus tinha autoridade porque falava do que vivia, ele demonstrava na prática. E quando a gente pensa nesse exemplo de liderança como autoridade espiritual, a gente entende também que o lado da submissão nos respalda a ter autoridade. Por quê, pastor? Porque é o seguinte, porque nós só podemos desenvolver a autoridade quando nós nos submetemos a uma. E é muito interessante isso, porque ninguém pode se constituir líder, ninguém pode se constituir sozinho, por si mesmo, pastor ou qualquer outra posição eclesiástica. Nós sabemos que uma autoridade respalda a outra. Você vai ver na Bíblia muito esse contexto. Você vai ver Moisés respaldando a vida de Josué. Moisés respaldando a liderança de Josué. Você vai ver em muitos contextos ali, você vai ver o Eliseu sendo respaldado por Elias. E assim sucessivamente, você vai ver tantos e tantos contextos de uma autoridade respaldando a outra. Você vai ver o próprio Jesus estabelecendo os 12 apóstolos, estabelecendo eles, respaldando eles como autoridade. Então, para eles serem autoridade, eles precisavam se submeter à autoridade de Cristo. E é interessante, quando a gente avalia esse contexto, nós precisamos que, para entrarmos na linha da submissão, nós precisamos entender um princípio, Não tem como a gente entrar na linha da submissão
se antes não entendermos o esvaziamento de si. Então, o esvaziamento de si é super necessário. E Jesus foi o próprio modelo disso. Quando a gente lê o verso de Filipenses 2, do verso 7 ao 11, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes assumiu a forma de servo, se esvaziando de toda a sua glória, se esvaziando de si mesmo. E olha que ele, mesmo sendo Deus, mesmo podendo usar dessa autoridade, ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou de si mesmo. Eu acredito muito que muita gente não consegue ser submissa, tem dificuldade de submissão por causa de uma coisa chamada orgulho, soberba. E a soberba bloqueia a submissão. E muitas vezes, se a gente não aprender esse autoesvaziamento, a gente não vai conseguir entrar nessa linha da submissão. Eu sempre, para facilitar no aspecto da liderança, eu falo que submissão é só de vez em quando. Porque se temos uma liderança que crê na palavra de Deus, crê nos valores da palavra de Deus, e nós também cremos, na maioria das vezes nós vamos concordar com o que a nossa liderança está falando. Então, nós vamos submeter, na verdade, submissão mesmo vai ser só de vez em quando, porque é nos momentos que às vezes nós discordamos, mesmo a nossa liderança estando de acordo com a palavra. E aí eu quero tocar num outro ponto-chave, quando a gente pensa nisso. Nós temos que entender que há os contextos de autoridade. E a maior autoridade sobre as nossas vidas é o próprio Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra andam alinhados. Nós não podemos submeter a nada que esteja contrário ao próprio Deus e a sua palavra. Nós não podemos, sabe? Então, todos nós como cristãos temos a Bíblia como a nossa regra de fé. Então a Bíblia é a maior autoridade sobre nós. Então toda liderança tem que estar sujeita à palavra. E aí realmente existem situações, ordens, que estão completamente a favor da palavra. Mas existem às vezes situações que estão contrárias à palavra. E aí realmente nós não podemos contrariar as escrituras sagradas. Mas, porém, existem questões específicas de um contexto de autoridade que não está explicitamente na Bíblia, mas respeita os valores da palavra. Então, se essas situações de ordens na questão da autoridade espiritual estão respaldadas na palavra, mas não estão especificamente, nós devemos obedecer, porque ali há um contexto de autoridade. E aí, respeitando os contextos de autoridade, nós temos que entender, existe a autoridade dentro da igreja, a autoridade ministerial. Então, a autoridade ministerial, você vai estar sempre obedecendo uma liderança ali dentro do contexto da sua igreja local. Então, é muito válido você entender isso. Dentro daquele contexto da igreja local, é muito importante a gente estar submisso àquela liderança. Mas aquela liderança não pode desrespeitar os seus limites de autoridade. Ela tem um limite. Então, o pastor, dentro da linha ministerial, ele é uma voz de comando, sim. Só que sempre lembrando da maior autoridade que é Deus e as Escrituras Sagradas, sempre respeitando esse limite. E isso é muito importante, porque todo ministério baseado na pessoa de Jesus precisa estar em concordância com as Escrituras. Agora, existem outros contextos de autoridade. Então, por exemplo, o contexto da família é um outro contexto de autoridade. Lá na sua casa, na sua família, se você é o marido, se você é o sacerdote, você é a autoridade máxima na sua casa. Então, existem questões da sua vida pessoal, da sua família, que é você que é a autoridade lá. E o pastor, o apóstolo, o bispo, ninguém pode interferir lá. Você é a autoridade lá na sua casa. Então, mas quanto à questão, quando você entra para o contexto da igreja, aí você deve se submeter ao pastor, ao apóstolo, bispo, seja lá quem for. Então, como autoridade na sua igreja local, você deve submeter. Mas já no contexto da família, você é a autoridade na sua casa. Você é o responsável pela sua família. E você é o responsável de ouvir a voz de Deus e seguir as sagradas escrituras para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família. Por exemplo, um outro contexto de autoridade é o seu trabalho. Então, no seu trabalho, o seu chefe lá, o seu líder lá na sua empresa,
Ele é a autoridade sobre a sua vida. Então, no contexto da empresa, você deve obedecê-lo, entendeu? Mas sempre entendendo isso, que a maior autoridade sobre nossas vidas é a palavra de Deus. E eu sei que é muito conflitante isso. Às vezes, dentro de uma empresa, o chefe pede para você mentir, né? E aí, você vai obedecer seu chefe ou não? Você não deve obedecer, porque mentira é pecado. E aí eu digo para você, nós precisamos obedecer em primeiro lugar a palavra de Deus e sermos coerentes com a palavra e realmente, né, e explicarmos isso para a nossa liderança, que realmente nós cremos na palavra de Deus como regra de fé da nossa vida. Isso é muito importante e isso vai fazer diferença para que a gente seja um testemunho de Jesus lá no nosso trabalho, para que a gente seja um testemunho do caráter de Cristo lá no nosso trabalho. E isso vai respaldar a nossa autoridade para falar de Cristo. Porque como que você vai falar de Cristo depois para a sua liderança no seu trabalho se você é o primeiro a que obedece uma mentira? Então, nós precisamos entender esses valores e esses contextos de autoridade. Então, na rua, quando você está no trânsito, você tem que submeter uma autoridade, né? O Detran da sua cidade, o órgão responsável pelo trânsito da sua cidade, realmente vai estar ali com uma voz de comando para você. Você está sujeito a uma autoridade. Mas eu quero te dar aqui um caminho muito chave e muito importante para você realmente, através da submissão, atrair o favor de Deus, porque eu creio no favor de Deus, na bênção de Deus, através da submissão, através da obediência. Existem tantas promessas de Deus que estão condicionadas realmente a uma obediência. E eu creio que a obediência vem pela fé, com certeza. Quando nós cremos na palavra de Deus, nós obedecemos essa palavra. E realmente o favor de Deus se manifesta. Eu creio piamente que a obediência atrai o favor de Deus. Creio muito nisso. E aí eu quero te dar um caminho interessante para a submissão. É interessante que quando a gente fala de submissão, a gente talvez pense, né, em uma questão de uma submissão talvez cega, de obedecer de qualquer forma, né? Tem que obedecer, tem que seguir o que está falando. E deixa eu te falar, um segredo muito importante para a gente obedecer uma autoridade espiritual, muito, muito chave, o segredo primordial é entendermos que submissão está intimamente ligada à fé. Acredite em mim, submissão está intimamente ligada à fé. Quando você pensa no Abrão, no Gênesis 22, Gênesis capítulo 22, Deus faz um pedido a Abrão. E é interessante que naquele momento que Deus faz aquele pedido para Abraão, Abraão obedece imediatamente. E o pedido era muito forte. Sabe qual era o pedido? Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho Isaque. Lá, né, no monte Moriá, e ali sacrificasse Isaque como holocausto. E é interessante, né, esse pedido, porque talvez todos nós possamos pensar assim, rapaz, se eu talvez estivesse no lugar de Abraão, pensar assim, rapaz, isso não é a voz de Deus, não, isso é a voz do diabo, porque está querendo matar meu filho. Meu Deus, que loucura. Rapaz, isso só pode ser a voz do diabo. Então talvez tem pessoas que vão resistir a uma ordem de Deus, mas o próprio Abraão, ele imediatamente obedece. E quando ele obedece à voz de Deus, ele vai imediatamente, pega Isaque, né, e pega todo o material para o holocausto e segue, e sobe para o monte. E é interessante, sabe por que Abraão estava submetendo? Porque Abraão, observe, ele foi considerado como o pai da fé. Abraão era o pai da fé. Então o teu nível de fé revela o teu nível de submissão. E fé tem a ver com confiança. Quanto mais você confia, sabe, descansa no Deus que você crê, sabe, mais você submete. Então, quanto mais você realmente confia na liderança que está sobre você, mais você consegue submeter. E a confiança tem a ver com fé. Essa fé genuína, essa fé, sabe, essa convicção plena da provisão e do favor do Senhor, de confiar de que Deus iria prover, de que Deus tem o melhor para a nossa vida e que realmente nós podemos entregar a nossa vida completa nas mãos dele. E é interessante que ali naquele momento Abraão entrega o seu filho, o filho da promessa, ele entrega completamente, né? A mesma promessa que Deus deu, ele entrega novamente.
ao próprio Deus. E é interessante que eu gosto muito dessa passagem, porque realmente ali naquele momento, até o próprio Isaac pergunta, né? Pai, olha, tá aqui todo o material para o holocausto, mas cadê o cordeiro? E o cordeiro era ele mesmo. E agora você imagina aqui comigo, naquele momento Abraão creu e confiou plenamente. E por isso que eu digo que fé e submissão está intimamente ligado, porque também o próprio Jesus, ele chama um homem que a Bíblia denota como centurião. E esse homem foi denotado por Jesus como o homem que tinha a maior fé. É interessante, nunca vi um homem com tamanha fé em Israel. E é interessante que, olha o texto, olha o que vai dizer o texto de Lucas capítulo 7. É interessante, e Mateus capítulo 8 também vai contar a história desse centurião. E olha o que diz a palavra do Senhor ali. Diz que certa vez um centurião rogando-lhe dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo lhe disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, o meu criado vai ser curado. Pois também sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Digo a este, vai, e ele vai. Digo a outro, vem, e ele vem. E meu criado faz isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus disse que esse homem é o homem que tinha maior fé daquela terra. É incrível, maior fé em Israel. Ele falou: nunca encontrei tamanha fé em Israel. Imagina Jesus impressionado com alguém. Por quê? Porque ele entendia sobre autoridade e submissão. Ele entendia que quando alguém é autoridade dá uma ordem, o outro vai e diz para ele ir e ele vai. Diz para ele vir e ele vem. Entende? Obedece ao comando. Então, isso tem a ver com fé. Por quê? Porque confia na autoridade que está dando aquela voz de comando. Confia plenamente. Hoje nós temos uma geração que tudo quer justificar, que tudo quer, não, mas eu tenho uma ideia, mas eu tenho uma opinião, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Eu sei, nós temos que estar no crivo da palavra de Deus, como eu falei. A palavra de Deus é a maior autoridade. Mas eu quero te dizer, querido, sabe, nós precisamos entender, e em muitos contextos, sabe, a nossa liderança tem sido uma voz de Deus para nós, através das escrituras sagradas, e é disso que eu estou falando, sendo biblicamente correto, e aí a pessoa ainda está resistindo ali, resistindo. Então nós precisamos cada vez mais, sabe, confiar plenamente nesse Deus que tem usado figuras de autoridade para ser voz dele aqui na terra. E Romanos capítulo 13, né, vai dizer também, né, que toda autoridade foi constituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus. Então, obedecer, submeter, tem a ver com fé, convicção de fé, de confiar plenamente, sabe, de que Deus está usando a sua liderança para ser uma voz dele para a sua vida, e também de obedecê-lo diretamente. Às vezes Deus tem te pedido coisas e você às vezes tem negligenciado em obedecer. Eu quero te encorajar para que você gere essa convicção no seu espírito e entenda o valor da obediência. O valor da obediência. Eu creio muito que a obediência, sabe, atrai, sabe, a glória de Deus, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais, pela fé, sabe, obedecer a palavra. Isso vai fazer total diferença, sabe, na nossa vida espiritual, na nossa casa, na nossa família, em todos os contextos que a gente vivenciar, a gente vai ser uma pessoa diferenciada para realmente ter uma vida de sucesso em Deus, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar a se inscrever no canal, a dar o seu like, faça comentário, faça perguntas aqui para nós. Eu sei que com pouco tempo de vídeo a gente não consegue esclarecer tudo, então faça perguntas aí no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo do Academia do Discípulo. Deus te abençoe.